Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Andressa Nunes e aqui no canal a gente fala de escolhas profissionais, mundo do trabalho e carreira. E nesse vídeo eu vou trazer 5 reflexões sobre escolhas profissionais e arrependimento. Sim, vamos refletir aqui um pouquinho, sobre como funciona, o que a gente pode construir e desconstruir sobre esse tema. Vamos nessa? Bom, para fazer o roteiro desse vídeo, eu me inspirei num trecho de um livro de um escritor existencialista chamado Kierkegaard. E eu vou ler para vocês porque ele me inspirou a falar sobre escolhas profissionais, arrependimento, e eu trouxe algumas reflexões aqui. É curtinho, tá, gente? Case-se e se arrependerá. Não se case e também se arrependerá. Case-se ou não, se arrependerá do mesmo jeito. Ria da tolice do homem e se arrependerá. Chore por ela e também se arrependerá. Ria da tolice do mundo ou chore por ela, se arrependerá de ambos. Acredite numa mulher e se arrependerá. Não acredite e também se arrependerá. E ele continua, para reflexões, do livro. Mas, eu sei que ele fala sobre essa área, da vida em relação a relacionamentos, mas ele fala de escolhas nesse texto também. E eu achei que a gente podia fazer um paralelo disso dentro aqui do nosso tema de escolhas profissionais. Então vamos lá! A primeira reflexão que eu trouxe aqui é que escolher uma profissão é um processo complexo e pode sim às vezes ser angustiante. É muito comum a gente ver os filósofos existencialistas falando sobre angústia, Mas isso também pode acontecer num processo de orientação profissional. Aquela angústia pela escolha certa, a escolha perfeita, o caminho único, eu preciso escolher agora. E tudo isso pode gerar muita frustração, angústia, arrependimento, muitos sentimentos, e emoções negativas. Então, o que eu diria, em relação a isso é, quando a gente fala de escolhas dentro de um processo, principalmente de orientação profissional, a gente está falando de uma escolha cuidada. Você não vai sair escolhendo qualquer coisa. É baseado em critério, é baseado em dados, informações sobre você, A gente vai estar analisando o mercado, analisando a sua visão, O que você quer para você, quais são as suas aspirações, Então, tá muito ligado a essa escolha cuidadosa, minuciosa, para que você, tenha ali fundamento para escolher, Tenha as informações disponíveis. E isso faz com que você fique mais confiante diante dessa escolha e tenha menos angústia em relação a esse processo, Também coloquei aqui que a gente precisa identificar, os nossos valores, as nossas aspirações. Eu falo muito em outros vídeos em relação a interesses, habilidades, mas o que adianta você levantar seus interesses, suas habilidades, se você não olhar para os valores e de repente se candidatar a uma vaga e estar numa empresa onde os seus valores conflitam com os da empresa, Você vai ter profundo desconforto, e isso pode gerar ali outras questões. Mas é só para elucidar aqui o quanto, uma escolha cuidada é importante. A segunda reflexão que eu trouxe é: o arrependimento ele faz parte da vida, mas ele não necessariamente precisa ser visto como algo negativo. A gente fica ruminando algumas situações, e se fosse assim, e se fosse do outro jeito, e se eu tivesse feito aquilo? Isso só gasta a nossa energia, Porque a gente fez o melhor que a gente podia com as informações disponíveis e com o que a gente tinha naquele momento. E por mais que a gente tenha esse tipo de pensamento, ele não é um pensamento que vai fazer a gente avançar, a gente seguir. Muitas vezes esses pensamentos causam emoções negativas, fazendo com que a gente fique ali num estado emocional de sofrimento, ansiedade, enfim, E isso faz com que a gente paralise muitas e muitas vezes, Que a gente fique ali só nos nossos pensamentos e não avance, na direção dos nossos objetivos. Então, uma estratégia que você pode ter é reformular esses pensamentos trazendo uma pergunta: o que eu preciso aprender com essa situação? Porque em vez de você se colocar numa posição de que eu fracassei, eu sou ruim e várias coisas nesse sentido, você traz o que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender sobre essa situação? Sobre essa relação,
sobre o mercado, o que eu preciso aprender sobre mim, né? Quando eu consigo sair dessa postura, né, de tô me chicoteando e assumo uma postura de aprendiz, de aprendizado, eu consigo avançar, eu consigo seguir em frente e seguir para o próximo desafio, quem sabe até superando essas dificuldades, né? Então, fica aqui esse mindset do aprendizado, tá? Porque isso vai gerar o quê? Autoconhecimento e crescimento profissional, pessoal, né? Em relação a essa situação. A terceira reflexão é: nós não controlamos o futuro. Sempre haverá imprevisibilidade e incerteza. Também comento isso aqui ali nos vídeos que eu tenho, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @pc.andressanunes, né? Lá eu também falo sobre esses temas. E aqui eu destaquei que a gente planeja, né, com as informações que a gente tem agora, e a gente faz o melhor que a gente pode com o que está disponível hoje. Mas amanhã pode aparecer uma nova coisa. E o que a gente precisa é um mindset do aprendizado, né? E coragem para poder assumir os riscos, né? Já falamos sobre isso também em outros vídeos em relação a riscos, né? O quanto de risco você está disposto a aceitar. Você não tem nem... Você é super avesso a risco, né? Precisamos rever isso. Você aceita riscos moderados, você é ousado em relação às suas escolhas. Tem que ter coragem para que você possa assumir os riscos, mas, né, fazendo escolhas cuidadas e mantendo aí a sua autenticidade. A quarta reflexão é: comparação com os outros pode nos levar a escolhas equivocadas. E é muito importante a gente ficar atento nisso. No mundo com tantos influenciadores, né, com tantas vozes poderosas, a gente precisa tomar muito cuidado para não pegar o modelo do outro, se apropriar dele e viver uma vida que não é nossa, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas vozes poderosas, elas podem fazer com que a gente viva uma vida que não tem a ver com a visão de vida que a gente gostaria de levar e com a visão de trabalho que a gente gostaria de ter, mas simplesmente porque alguém sugeriu para você e essa pessoa pode ter muitos seguidores ou pode ser uma voz muito importante, você acredita nisso e se apropria disso. Então, é um resgate, né, que eu quero trazer aqui. Quem é você, né? O que você quer? O que você busca? Porque quando a gente está blindado com essas informações, tudo que chega até nós, a gente tem um critério, a gente consegue saber o que disso aqui eu consigo achar interessante, pode me ajudar dentro daquilo que eu quero, né? E o que disso aqui é balela, né? Não serve pra mim, pode servir pra outra pessoa, né? Mas pra mim não serve. A gente consegue ter um filtro em relação ao que chega quando a gente sabe quem a gente é, né? E aí eu coloquei aqui que a gente precisa ficar atento, né? E não nos deixar influenciar pelos outros e nem pela expectativa dos outros em relação a nós. Também é uma outra armadilha que a gente precisa ficar atento, né? O que as pessoas esperam de você não necessariamente precisa ter uma relação com aquilo que você quer para você, né? Seja isso para casamentos, como Kierkegaard, né, estava aqui filosofando, ou para escolhas profissionais, né? Enfim, seguimos. Quinta reflexão, vamos lá. A escolha profissional não é definitiva e ela pode ser revista ao longo do tempo. Sim, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque a vida é um constante processo de mudança. E acho que o que fica aqui dessa reflexão não é porque você fez uma escolha passada que você precisa continuar nela ou continuar buscando ela se ela não tem mais a ver com seus valores, com seus interesses e com as suas habilidades atuais. Então, se você escolheu uma profissão com 17, 18, 19, 20 e hoje com 30, 35 você não se vê mais nesse mundo, né? Você não consegue se
enxergar, se identificar, isso causa profundo desconforto, tá tudo bem você rever essa escolha, tá? Não precisa ficar preso a essas escolhas do passado se você não se enxerga, se identifica. Fazendo uma retrospectiva aqui das nossas reflexões. 1. Eu falei que você precisa fazer uma escolha cuidada. 2. Eu comentei aqui que sim, podem existir questões de arrependimento, mas você pode trocar isso pelo o que eu aprendo com essa situação. 3. A gente não controla o futuro, né? A imprevisibilidade, ela está em todo lugar, né? Sempre vão acontecer questões imprevisíveis. 4, né? Não se compare com os outros, né? Busque a sua autenticidade. E 5, você, né, pode fazer novas escolhas profissionais ao longo da sua vida. Você não precisa ficar preso no passado. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para que ele possa chegar para mais pessoas também. Se ficou alguma dúvida, se você refletiu sobre mais alguma coisa, né, quer me contar um pouquinho, comenta aqui que eu vou te responder com certeza. E se você também quiser me acompanhar lá no Instagram, @pc.andressanunes. Ok? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.